Salve Maria. Eu gostaria de comentar como podemos fazer uma interpretação do Evangelho a passar dos vendilhões. O Evangelho diz, que Nosso Senhor chegou ao templo e encontrou os vendilhões, transformando a casa de Deus no mercado. Podemos colocar, que a casa de Deus é a nossa alma, a casa do Pai. Porque, como nos ensina a igreja, existe o mistério da inabitação trinitária, a habitação da Santíssima Trindade na nossa alma, na alma do batizado que está em estado de graça. E Nosso Senhor, do mesmo jeito que queria que o templo físico estivesse limpo, Ele quer que a nossa alma esteja limpa para a presença de Deus ser perfeita, para a glória de Deus e para o nosso bem. Então disse, que o templo estava cheio de bois, ovelhas e pombas, e também dos mercadores de dinheiro. Nosso Senhor fez um chicote, expulsou bois, ovelhas e esparramou o dinheiro no chão. Bois, ovelhas e o dinheiro são uma imagem do pecado. Nesse caso, nossa interpretação, o pecado da nossa alma. O dinheiro, naturalmente, é o apego aos bens materiais, à segurança, a tudo que é físico. Bois e ovelhas podemos interpretar como os pecados, o apego ao pecado em geral na nossa alma. Podemos até fazer uma interpretação um pouco mais específica sobre esses animais. As ovelhas, são animais que a gente tem uma fama de ser animais devagar, lerdos. Podemos colocar isso como a preguiça, a falta de diligência em fazer as coisas de Deus, o pecado, a tendência da assídia, Assídia é aquela preguiça espiritual, de para fazer as coisas de Deus. Por exemplo, se alguém nos chama para um almoço, para uma festa, para uma diversão, nós somos rápidos em atender. Mas já se nos chamam para algo que tem a ver com a igreja, nós somos lerdos, preguiçosos. Isso é um sintoma da assídia. Também os bois, o boi é um animal grande, pesado, sujo, bravo muitas vezes. Podemos interpretar também como o pecado da ira, essa sujeira, como a impureza, a luxúria, o dinheiro já comentado, a avareza. O boi é um animal que passa praticamente o dia inteiro comendo, podemos interpretar a gula, esse peso, não querer se movimentar, também muito orgulho e a vaidade, que o orgulho e a vaidade são pecados, que a gente se prende à nossa opinião em vez de buscar a verdade. Então, se diz que Nosso Senhor, Ele fez um chicote para expulsar, os vendilhões. Esse chicote, vamos colocar que seja as tribulações, que acontecem na nossa vida, que Deus permite. A maioria das pessoas, se converte através da tribulação. A tribulação, as cruzes, elas elas nos acordam para a realidade. A gente tem uma tendência a viver muito no nosso mundo e não ver ao redor, não pensar, nas coisas que levam à eternidade. Mas as cruzes nos colocam nessa realidade, nos lembram que essa vida é finita. Então Deus permite as tribulações para isso, para que a gente acorde e veja que a nossa alma está cheia de animais e coisas que nos atrapalham. Em seguida, os fariseus questionam, quem és tu para poder fazer isso, Às vezes a gente questiona também Deus, por que, isso está acontecendo? Com que direito Deus está fazendo isso, O direito de Deus sobre a nossa alma é que Ele é nosso Senhor e nosso Criador, podemos dizer que Ele, apesar de nós sermos livres, Ele é o dono da nossa alma. Ele é o nosso Criador. Então Ele faz isso pelo direito que Ele tem, mas também mais ainda pelo bem da nossa alma. Mas uma coisa interessante é que a Escritura diz, que haviam bois, ovelhas e pombas, mas não se diz que a pomba é expulsa. É interessante podemos interpretar, a pomba é sempre lembrada na Bíblia como um animal que lembra algo bom.
O Divino Espírito Santo aparece representado como uma pomba, a pomba de Noé, né, que busca o ramo, as pombinhas que São José entrega no dia da apresentação de Nosso Senhor no templo. Então podemos dizer que essa pomba representa o que há de bom ainda na nossa alma, né? O que há de boa vontade de querer as coisas de Deus, né? Porque a nossa alma, infelizmente, ainda é uma mistura, né? O ideal é que a gente fosse eliminando cada vez mais os animais, né, ruins e deixando só o que é bom. Então, o que há de boa vontade ainda, né, nós devemos fomentar, né, para crescer na nossa alma. Então, volta a um outro ponto, né, como diz, né, nosso Senhor Jesus é o Senhor da nossa alma, né. Ele se diz, né, que ele fez um chicote, então ele demorou um tempo, né, para começar a agir. Que Deus vai falando através da nossa consciência também, né, para nós mudarmos, não só através das tribulações, mas através dos avisos da consciência diários, né. Mas ele respeita a nossa liberdade. Se por um acaso nós fomos, vamos dizer assim, né, expulsando a pomba da nossa alma e introduzindo mais animais nela, ao chegar a um ponto que a gente se feche, ele fecha totalmente, ele respeita a nossa liberdade, né? Isso é o chamado pecado contra o Espírito Santo, né? Que se diz que não há perdão. Deus quer perdoar, mas quando a pessoa, ela mesma não quer receber o perdão, né? Ela se fecha totalmente, isso é o pecado contra o Espírito Santo. A liberdade é um dom, mas ao mesmo tempo, vamos dizer assim, na falta de outra palavra, podemos dizer que é um dom perigoso, porque Deus respeita. Então, é algo que a gente devia fazer nas nossas orações, entregar a nossa liberdade a Deus. Ela é um dom recebido do próprio Deus, então a gente não sabe lidar com a nossa liberdade, a gente tem que ser humilde e aceitar isso. É um dom muito grande e a gente é cheio de fraqueza. A gente não sabe lidar com a nossa liberdade. A melhor coisa que nós temos que fazer é entregar a nossa liberdade a Deus. E Ele vai saber conduzir, né? Conduzir a nossa vida da melhor forma possível. Rezar do jeito que a gente achar mais conveniente, mas algo sempre do tipo, né? Meu Senhor, eu não quero ser assim. A minha alma é vossa e a minha liberdade é vossa. Fazer o que o Senhor quiser para limpar a minha casa, limpar o templo da minha alma. Quero que a minha casa seja limpa para que apenas o Senhor habite nela. Então, isso é uma pequena interpretação que eu gostaria de deixar para quando a gente lê esse evangelho, né, possa ter uma meditação que gere algum fruto. Salve Maria.